Eu estou propondo no meu livro de ficção científica e inclusive propus no último capítulo do meu último livro de neurociência que não é de todo implausível pensar de que as pressões seletivas que nós estamos criando com essa nossa imersão no mundo digital e essa imersão na lógica digital, porque veja, eu falei para vocês que eu considero uma impossibilidade o cérebro ser copiado digitalmente, mas isso não quer dizer que o cérebro, pela tentativa de maximizar recompensas, né, não comece a emular, a copiar os sistemas digitais, comece a se comportar, porque as recompensas do mundo podem estar sendo distribuídas a partir de comportamentos que se assemelham a uma máquina. Tá? O ser humano é mais fácil ele se aproximar a uma máquina do que a máquina se aproximar. Exatamente, é mais fácil de você começar a pensar como um sistema digital. Você começar a usar a lógica digital para guiar os seus comportamentos, certo? E eu até apelidei que pode estar andando entre nós já, sem a gente saber, um homo digital. Que seria um cara um ser humano que parece muito com a gente, mas que tem já modificações profundas de comportamento. Aqui, essa parte aqui, ela é mais envergada para poder ficar olhando Ele é mais míope. É mais míope, não precisa dessa visão. Não brinca. Eu fiz esse estudo essa semana, anedoticamente, né? Eu estava saindo de um lugar e estava indo para outro em Perdizes, né? 3 quilômetros. Eu falei, eu vou contar de uma população de pessoas que eu encontrar na rua dirigindo, quantas estão com o celular na mão, na rua? E aí? 90%. 90%. Mesmo atravessando a rua. O que é curiosíssimo, né? Não, e não só necessariamente na faixa. Porque aqui no Brasil, nem a faixa é uma garantia de sobrevivência. Mas, com certeza. Mas eu vi um número muito grande de pessoas atravessando a rua sem olhar mexendo no celular e as pessoas andando nas calçadas de Perdizes. Todo mundo sabe que não existe o conceito de calçada em Perdizes, porque um vai desse lado, outro vai para lá, outro vai para cá. As pessoas... Eu fico imaginando o número de atropelamentos, o número de quedas, o número de... Porque as pessoas... O celular, se qualquer coisa, foi incorporado como parte de nós. Né? Ele está incorporado, porque os nossos relacionamentos sociais estão sendo mediados por ele, as nossas informações de toda sorte, nossa interação com o mundo, e isso está alterando, sem dúvida, comportamentos sociais, comportamentos cognitivos, atenção... A dificuldade que as novas gerações têm de se concentrar para ler textos, para manter o raciocínio de... Né? Há muitos anos atrás apareceram estudos mostrando que quanto mais hiperlinks você tem num texto, mais difícil é a compreensão do texto. Claro. Porque você começa a clicar para ir ver isso. Vai para outro lado, vai para outro. Isso. Mas existem agora preocupações muito sérias sobre o que é a nossa imersão contínua, né? Tirando 8 horas de sono, que para muita gente nem isso ocorre, porque muitos adolescentes americanos, brasileiros também não desligam o telefone, então eles ficam continuamente, né, acessando, né, o telefone no meio da madrugada. O que isso vai fazer a longo prazo para a nossa capacidade de interação social? Existem casos, né, descrições em livros de gente muito, muito famosa na área, vários pesquisadores americanos mostrando que as crianças que passam um número acima, né, um número X de horas por dia, começam a ter dificuldade de relacionamento social, aumento de angústia, aumento de ansiedade, aumento de depressão, né? E nós dependemos dessa interação social. O nosso cérebro evoluiu para... Na pandemia a gente sentiu muito isso. Nossa, você só vê o grau de distúrbios mentais, né, que foram detectados, o aumento de uma variedade pelo isolamento social, tal. Só que isso é nós de certa maneira nós tivemos um hyperdose na pandemia do que já ocorria fora da pandemia, a ponto de, na China, por exemplo, o governo chinês ter decretado lá, decidido que um número X de horas para as crianças poderem entrar online, porque estava começando a afetar de uma maneira decisiva o comportamento até de adultos, né? Tinham adultos que se trancavam em quartos e jogavam videogame horas e horas e horas. Colocando isso, exagerando, na hora que você tiver um jogo ou um mundo virtual de forma perfeita e sensorial... Por que você vai seguir sua vida... Não, mas essa é a minha pergunta. Não é? A minha pergunta... Eu termino o meu livro, esse livro que eu publiquei aqui no Brasil em 2020, fazendo exatamente essa pergunta. Vai chegar um momento que a gente não vai saber diferenciar
o que é a vida real e o que é a vida virtual. E aí? Já é tá difícil. Já é difícil. Veja como as pessoas se comportam nas redes sociais, né? As redes sociais permitiram... Não. E a quantidade de gente fazendo intervenções cirúrgicas para se parecer com os filtros que ela usa no Instagram. É impressionante. Isso é uma coisa que eu só descobri recentemente. Veja, tem várias vantagens, né? Você poder se comunicar com o mundo. Eu, quando dou uma palestra hoje em dia, ou quando dei uma palestra na pandemia, eu nunca tinha ido para a Índia. Ainda não fui. Fisicamente, mas eu tô indo para, 7ª, 8ª palestra que eu dei para plateias que eu nunca imaginei falar, né? No meio de lugar nenhum na Índia, né? 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Quer dizer, tem, claro, mas eu senti ao longo desses 2 anos e meio uma diferença brutal do que é dar uma palestra via Zoom e do que é dar uma palestra real. Claro. Né? Porque eu desenvolvi uma forma, né, de dar palestra onde eu sinto o pulso da plateia. Eu estou vendo como as pessoas estão reagindo ao que eu estou falando, a velocidade, se elas estão com cara de não estou entendendo nada ou estão com cara de uau, né? Quando você dá uma palestra via Zoom, você não tem esse feedback. Exato. E você não tem a sensação que você está interagindo. Ela fica uma coisa muito mais unidirecional, né? Do palestrante para a plateia. E a plateia não vê a si mesmo. A plateia não vê a reação de todo mundo que está naquele lugar, né, virtual. E nós dependemos disso. A gente foi criado assim. A nossa espécie evoluiu, inclusive capacidades cognitivas de interpretar o que você está pensando, o que ele está pensando. Num grupo social, chama teoria da mente. Existem áreas, circuitos do cérebro especializados em auferir qual é o pensamento de outros membros dos nossos grupos sociais. E isso é essencial para manter uma dinâmica social positiva, né? E isso está se perdendo. E num dos livros que eu li para fazer o meu trabalho, o meu próprio livro, era muito clara essa pesquisadora americana dizendo, olha, eu entrevistei centenas de jovens que vivem mais do que X horas, né? E é clara online, né? E é claro, eu consigo diagnosticar as perdas, né? Em termos de habilidade de convívio social, lidar com frustração, ansiedade, angústia, né? E é curioso, é muito curioso porque essa própria pesquisadora, 30 anos atrás, era totalmente favorável ao uso de sistemas digitais para intermediar interações humanas. Tem uma outra coisa que é meio assustadora, e eu não sei se isso é bom ou ruim, que é o seguinte: quando eu era criança, eu sabia o telefone de todo mundo. Hoje eu não sei mais nenhum. Às vezes você não sabe o seu. Às vezes eu esqueço o meu número. Da minha mulher eu não sei. Eu só sei o meu porque eu já tenho que passar várias vezes. Mas eu lembro ainda o telefone da minha casa de São Bernardo de quando eu era criança. É verdade. E nem todo mundo lembra hoje em dia. Exato. Mas eu tô falando isso para telefone, para conta simples, para mapa que a gente usava para chegar nos lugares, que a gente abria o guia de São Paulo, e a gente está perdendo essa capacidade. Até tem um conto, não sei se é do Arthur C. Clarke ou do Asimov, chegava um ponto na humanidade que as pessoas que sabiam fazer contas de cabeça ou na mão eram tratadas como quase mágicos. Sem dúvida. Porque mas isso está acontecendo. Porque a máquina, a gente confia tanto na máquina que o Waze, a gente nem pensa se aquele realmente é o melhor caminho. Se tem uma programação que às vezes tem que você tem que passar por certos lugares porque é legal para mostrar certas marcas, você vai acreditar piamente. Ou se o celular tá te falando que agora é a hora de você experimentar tal coisa, e aí? Veja, a gente tá perdendo essas coisas básicas de raciocínio. Sim, eu sou talvez membro da última geração que aprendeu a fazer raiz quadrada na mão. Nossa, nem a minha geração já não se você perguntar para qualquer pessoa no universo hoje como se extrai uma raiz quadrada na mão, não faço ideia, eu nem lembro direito, mas eu aprendi isso na mão, né? E a gente brincava entre nós, né? Me lembro de anos atrás falando, se alguém alterar a maneira que as calculadoras funcionam, né, e colocar um pequeno erro de código que muda o resultado, o cálculo de qualquer coisa aí, raiz quadrada, vai acreditar piamente naquele resultado. A humanidade não vai detectar durante anos. Vai demorar muito para você conseguir descobrir que houve um erro, né? E por isso que eu me bato com a ideia. Todo mundo se sente extremamente... Eu uso, né, a tecnologia digital para o meu trabalho, eu uso para minha vida, claro. Mas por isso que eu me bato que nós temos que ter muito cuidado em subcontratar
a governança e o controle das nossas vidas a algoritmos, a aplicativos, porque vai chegar um momento, se isso continuar, em que nós vamos perder o controle completo. Não, as nossas escolhas já não são nossas escolhas. Não necessariamente, exato. Porque a Netflix, ela te dá sugestões, o Spotify te dá sugestões, o YouTube te dá sugestões. O meu hobby favorito é nunca aceitar nenhuma sugestão jamais concedida pela Amazon, pela uma máquina. Pela nada, nunca, jamais. Por que eles estão querendo que eu assista esse filme? Eu devo ser um péssimo... Que é chamado né, a pedra no sapato. Você é uma anomalia dentro da inteligência. O cara comprou esse livro, nós recomendamos 200 do mesmo dentro do algoritmo, ele você é uma anomalia. Exato, ele foi lá e comprou um de física quântica, não tem nada a ver aqui. Mas eu faço de propósito, às vezes. Porque é fácil controlar a gente quando a gente está atuando num bando, né? É um debate muito... O timing desse debate é agora, porque conceitos são abstrações humanas também, tá? Não caiu do céu, mas conceitos como democracia, como liberdade de expressão, como liberdade de imprensa... Todos esses conceitos estão na mesa. Exato. E eles estão sendo desafiados sem a gente nem saber. Os nossos dados online, eu falo isso sempre, os nossos dados online são usados, eles são auferidos de graça. Você dá os seus, eu dou os meus, todo mundo aqui. E eles são estudados, analisados, empacotados, recortados e vendidos por um lucro impressionante que faz com o business plan de algumas empresas ser viável. A Google não ganhava dinheiro, não ganharia jamais o que ganhou só fazendo um site de busca. E ela ia falir. Quando ela descobriu que ela poderia usar os dados das buscas para gerar informações úteis para quem quer vender alguma coisa para a sua população, ela criou um business plan, que é o business plan mais perfeito do mundo. A matéria-prima é de graça. O labor é free. A gente é o produto, nós somos o produto. Nós somos commodities. Commodities. Nós estamos nos transformando em commodities. Já somos em múltiplos aspectos, né?